seguinte, a nossa prova vai ser daqui a 2 semanas e meia, na verdade, né? A gente tem aí, a nossa prova vai ser liberada dia 1º de outubro, certo? Então, a gente tem de lá para cá mais 2 aulas. A aula de hoje e a aula de semana que vem, né? É provável que na semana que vem a gente faça uma grande revisão, para que a gente possa falar tudo aquilo que foi comentado até o momento, né? Para que a gente possa ter aí principais aspectos relembrados para a prova. Tudo bem? Hoje, na nossa aula, a gente vai falar um pouco sobre a última doença causada por protozoário. E aí a gente troca para um assunto que é mais diferente dos outros. Certo, pessoal? Bom, não é por esse motivo que a gente não tenha deixado a parte mais complexa agora por último, né? Então a gente falou sobre doenças causadas por protozoários, né? E agora sim a gente começa a falar sobre uma doença um pouco mais complexa. E eu tenho certeza que alguns de vocês já ouviram falar, né? A gente hoje vai falar sobre as leishmanioses, doenças causadas por um protozoário chamado leishmania, né? Bom, vou projetar aqui para a gente ter aqui montar o nosso slide. Tá? Tá processando ainda. Esse protozoário, que a gente vai conversar um pouco na aula de hoje, ele talvez seja um dos protozoários mais complexos que existem. A gente está falando de um protozoário que ele não apenas causa uma doença complexa, ele também é um protozoário que ele é transmitido por várias formas, vários vetores. E ele pode ser encontrado em muitos tipos de vida na natureza. São as leishmanioses. Né? Então, aqui nesse slide, a gente tem algumas informações bem importantes. Primeiro, é uma das doenças parasitárias mais complexas, que o professor acabou de falar. A gente tem várias espécies da doença. Né? A gente tem vários hospedeiros no meio ambiente. E a gente tem mais de uma forma da doença. Então, veja como a coisa é complexa. A gente vai falar sobre elas daqui a pouco. Aqui a gente tem uma informação importante também. A leishmaniose é uma doença infecciosa, mas ela não é contagiosa. É causada por parasitas, ou seja, protozoário do gênero Leishmania. O que a gente quer dizer com essa frase? A gente adquire a doença pela picada de mosquitos. Porém, uma pessoa, ele não vai passar, ele não vai transmitir a doença para o outro indivíduo. Esse contato acontece entre o vetor e o indivíduo parasitado. Né? Isso não quer dizer que a situação seja mais tranquila só por isso. Pelo contrário, as coisas são graves. Né? Aqui eu também já falei, várias espécies causam doença. Né? Então a gente tem vários tipos de leishmania, daqui a pouquinho a gente vai ver uma tabela. Né? Cada espécie tem uma variação, então pode causar sinais diferentes, pode ser encontrado em uma região do mundo diferente. E os parasitas vivem e se reproduzem no interior das células. Células que fazem parte do sistema imune. Né? Então, no momento em que o vetor, o inseto, pica a pessoa, à procura de sangue, né? Ele vai transmitir o parasita, e o parasita vai invadir as células do sistema imune e ele vai se multiplicar ali dentro. Claro que isso vai ter um custo para a gente. Né? Se você sabe que a célula do sistema imune serve para nos proteger, para nos defender, e você tem um parasita que está entrando ali, invadindo, isso vai ter um preço na nossa saúde. Aqui a gente tem um mapa mostrando para a gente as áreas endêmicas, da onde a gente tem leishmaniose. No primeiro momento você fala assim, nossa, mas você para pensar, não é muitos lugares assim, né? Primeiro, isso aqui está mostrando os casos endêmicos, quer dizer, os casos que você tem uma grande quantidade de positivos, né? Você pode observar que, olha só, a gente tem aqui a região da Europa, a região sudoeste, a região noroeste da África, né? E a gente tem aqui no Brasil, olha o Brasil e a América Latina aqui, né? Agora você percebe um mapa onde o Brasil, ele é particularmente afetado. Até o momento eu estava falando para vocês sobre doenças que o Brasil tinha casos, mas não era tanto assim, né? Agora, com a leishmaniose, a gente percebe que nós temos alguns problemas, né? Você pode ver que boa parte do território brasileiro, ele está dentro dessa região endêmica, ou seja, de vários casos. Principalmente região Nordeste, você pode ver que todo o Nordeste é tomado pela leishmaniose, né? Sudeste, ao que é preocupante, porque é a nossa região vizinha, né? E Centro-Oeste. Então você percebe que aqui a gente tem um problema sério com essa doença.
Esse mapa que o professor pegou, na revista Nature, ele é um mapa que está desatualizado. Hoje, a região vermelha, ela acabou invadindo um pouco mais o globo, o mapa mundi, né? A gente tem outras áreas do Brasil tomadas, mas a gente também tem outras áreas da África e da Ásia, coisa que aqui tem pequena quantidade, né? A gente vai falar, então, um pouquinho dessa doença que é bastante complexa para a gente. Aqui a gente tem o vetor que transmite a leishmaniose para a gente. Ele é um inseto picador chamado de flebotomínio, né? Flebotomínio, talvez você já tenha ouvido, visto, né? Ou ouvido falar. Ele é um grupo pequeno de mosquitos, que eles são mosquitos que costumam ficar no chão, né? A gente tem vários tipos de mosquito. Então, a gente tem, por exemplo, desde o Aedes aegypti, que é um mosquito picador também, sugador de sangue, que é um mosquito que geralmente atua na parte da manhã, né? A gente tem um mosquito palha e a gente tem o Luxomia, que é um mosquito pequenininho, de coloração um pouco mais branca, né? Que geralmente é um mosquito que a gente vê pular. Ele tem bastante esse comportamento de pular. Você pode ver, por exemplo, perto de fontes de água, rios, você tem concentração de insetos porque eles precisam de água também, né? E esse inseto ele fica pulando entre folhagens, né? Ele pode voar, mas esse normalmente é o comportamento dele. Assim como naquele caso que a gente comentou sobre a malária, aqui serve a mesma coisa. Quem vai transmitir para a gente a doença é a fêmea. Para fazer a postura de ovos, a fêmea precisa de sangue, que é o alimento mais rico. Nesse caso, então, ela vai fazer o pasto sanguíneo, ela vai picar, né? E nesse momento ela transmite para as formas de vida a doença. Né? O combate ao mosquito é algo fundamental para a gente começar a falar no controle contra o leishmania. Mas a gente sabe que combate a vetor é algo bem difícil. Você pode ver, por exemplo, a gente sabe que para combater a dengue, a gente tem que combater o mosquito, mas olha como a gente falha nisso, né? A gente, por exemplo, sabe que tem que combater o acúmulo de água parada, a gente tem que combater restos, né, que o mosquito pode se instalar, e a gente não faz isso. A gente costuma acumular garrafa, pneu, né, embalagem de resíduos, enfim. Então, o controle é difícil, mas o controle da leishmaniose reside aí. E aqui a gente tem também, pessoal, uma tabela mostrando um pouquinho para a gente os tipos de espécies que a gente tem relacionado ao gênero leishmania. A primeira coisa que você percebe é a quantidade de espécies, né? Olha quantas espécies a gente tem, pessoal. Você pensa assim, nossa, mas por que tanta espécie? Não é tudo a mesma coisa? Não. Dependendo da região que você encontra o parasito, ele vai ter características morfológicas, a doença vai ser de uma forma, vai ser de outra. Então é importante você discernir, você separar quem é quem. Tá? Aqui a gente pode ver, ó, nós temos um conjunto de 4 parasitos, né, em que a gente fala que eles causam a leishmaniose tegumentar. O que é isso? A doença manifesta sinais na pele, mostram sinais que a pessoa está doente quando ela manifesta feridas na pele. Aí vem a palavra tegumentar. Tegumentar significa pele, tegumento, né? Mas você pode perceber que existem duas formas de leishmaniose tegumentar, né? A gente tem a leishmaniose tegumentar e a gente tem aqui, ó, uma espécie chamada Leishmania brasiliensis. Por que será brasiliensis, né? Ela foi diagnosticada aqui no Brasil. Responsável pela leishmaniose tegumentar, que a gente chama de mucocutânea. Quando você tem feridas na pele, mas também nas mucosas, como, por exemplo, mucosa oral, gengiva, por exemplo, lesões nas narinas, por exemplo, o ducto auditivo, enfim, a gente vai falar um pouco mais daqui a pouco. Tá? E a gente tem uma forma, que talvez seja um pouco mais grave, que é causada por esses 3 parasitas aqui, ó, Donovane, Leishmania infante e o Chagas, que é a leishmaniose visceral. É uma forma que vai se manifestar principalmente sinais internos, principalmente cometimento de fígado e de medula óssea. Né? Por que esses órgãos, professor, fígado e medula óssea? São aqueles órgãos que possuem aquelas células de defesa, como a gente já falou, né? Macrófagos, aquelas linhagens do sistema imune. Tá? É claro que aqui ninguém vai ter que decorar essa lista de espécies. A gente já está mostrando que é um complexo de parasitas que estão envolvidos na leishmania. Né? O que é importante você saber é que existe uma variabilidade. Existe uma situação que é bastante complexa. Dependendo do país, você tem mais de uma forma de doença, você tem mais de um parasita envolvido. Isso você precisa saber, da complexidade da situação. E aqui, nesse slide, a gente tem as 2 formas evolutivas do parasita.
né? Talvez você não lembre agora, porque a gente está falando de situações, muitas formas de vida, dependendo de cada doença, né? Mas aqui a gente tem as duas formas de vida muito parecidas com a doença de Chagas, com o Trypanosoma cruzi, né? O Trypanosoma cruzi, que causa a doença de Chagas, e a leishmaniose, causada pela leishmania, eles são muito parecidos. Por quê? A gente está falando de parasitos da mesma família, né? Inclusive, quando a gente fala sobre leishmaniose e doença de Chagas, é muito comum a pessoa que estuda uma doença acabar estudando outra, né? Eles são muito comuns. A gente chama eles no coletivo, inclusive, de tripanosomatídeos. Tripanosomatídeos são o quê? Leishmanias e tripanossomas. Mais ou menos isso. A gente pode ver aqui, ó, nessa fotografia, um esfregaço do sangue que está mostrando para a gente a forma invasiva, a forma móvel, né? Que são os promastigotas. Essa forma flagelada que a gente pode ver aqui no desenho da direita. É uma forma maior e geralmente é uma forma móvel de invasão. Essa é a forma, por exemplo, que quando você coloca numa garrafa de células, você consegue ver se movimentando, nadando dentro do cultivo. E aqui na esquerda, a gente tem essa forma menor e que não tem flagelo, forma imóvel, que é chamada de amastigota. O amastigota, se você lembrar lá da doença de Chagas, é a forma que se replica no interior da célula. No momento que o parasita invade a célula, ele vai se transformar então em amastigota, e a partir desse momento ele vai se multiplicar várias vezes, até chegar o momento que a célula é um grande reservatório de amastigota. Tem novamente a diferenciação entre amastigota e novas invasões, né? Se você lembrar de semana passada, o ciclo, aquela doença que a gente estudou, a malária, era bem complexo. A malária, ele tinha muitas formas de vida, muitas condições. Aqui a gente já está falando de um ciclo de vida um pouco mais fácil. 2 estágios evolutivos apenas, né? Um deles é a fase móvel, outra é a fase de replicação, porém uma fase imóvel, certo? Muito parecido com a doença de Chagas. E aqui a gente chega no nosso ciclo de vida da leishmania. Você pode observar na figura aqui, ó, que a gente tem os dois personagens aqui do nosso ciclo de vida. Primeiro, a gente tem o vetor, que transmite a doença, flebotomia epidêmica. Então, são espécies, por exemplo, de mosquitos. Aqui no Brasil, é muito comum até aproveitar aqui e colocar no nosso mural, né? Eu vou escrever aqui, ó, ele é comum o gênero Luxomia. Esse aqui é um gênero, um nome científico muito comum de flebotomia. Esse mosquitinho palha que a gente tem pequenininho, que transmite a leishmania, né? E a gente tem aqui na nossa direita os hospedeiros, né? Que são os vertebrados, homem e os mamíferos em geral na natureza. O Brasil, por ter uma biodiversidade muito grande, ele também tem um risco grande com a leishmaniose, porque muitas espécies de animais selvagens podem manifestar a doença, podem manter o parasita viável no ambiente, né? Então a gente está falando, por exemplo, aí de tatus, de cão do mato, gato do mato, tamanduá, bicho preguiça, vários animais selvagens mantêm a doença viável, certo? E o homem no ciclo urbano, o homem nas cidades, é óbvio, né? A gente tem um passo bom, que o professor falou, que é uma doença que não é contagiosa. Eu estou positivo para leishmaniose, eu não posso passar para outra pessoa. O problema é mais o contato vetor ser humano. Esse é o grande problema para a gente. Né? Bom, olha como funciona, então, o ciclo de vida do leishmania. Como a gente falou, né? A gente tem aqui, por exemplo, o vetor, que está contaminado, né? Então, a gente começa aqui, ó. Você tem um inseto que transmite o parasita pela picada, né? Na hora do pasto sanguíneo. Você tem promastigotas. Você tem aqui essa forma de parasita móvel, como a cal, que é muito rápido, né? E ele tem um papel de invasão da célula. Aqui, nesse momento, ele, no momento que atinge a nossa corrente circulatória, ele vai procurar células do sistema imune, ou seja, células que estão ali, neutrófilos, macrófagos, células que pertencem ao sangue, né? Eles vão entrar por endocitose, né? Penetrar na célula, conseguir invadir, porque eles têm fatores de virulência para isso, enzimas, receptores para conseguir penetrar na célula. A partir desse momento, eles invadiram células que fazem fagocitose, células de defesa. O que eles vão fazer? Vão se transformar em outra forma evolutiva, os amastigotas. Os amastigotas, como o professor falou, é aquela forma imóvel, aquela forma que não tem flagelo.
Nesse caso aqui, o parasito, ele vai ser uma forma de multiplicação. Então, por exemplo, ele vai por fissão binária multiplicar-se contínuas vezes até chegar um momento, olha só, em que você tem uma célula de defesa repleta de parasitos. Nesse momento aqui, você vai ter amastigotas que começam a sair da sua célula e começam aos poucos a procurar outras células, né? A tendência é que aos poucos você tenha boa parte das células de defesa tomadas por esse parasita. Será que isso vai ser uma coisa boa, professor? Não. Até porque a gente vai falar sobre isso. Tá? Chega uma hora, por exemplo, que você vai ter essa pessoa continua nesse meio ambiente. Como ele continua nesse meio ambiente, daqui a pouquinho já vai chegar um novo inseto para picar essa pessoa. Se é um inseto negativo, aí agora é a vez do próprio inseto ser contaminado. Então você tem aqui um inseto transmitido pela picada, né? Ele, no momento que adquire o sangue do hospedeiro, esses parasitas aqui vão se transformar novamente em promastigotas, vão adquirir aquele flagelo, aumentar de tamanho, e eles vão lá no sistema digestivo, no tubo digestivo do bicho, migrar para quê? Para o sistema salivar dele, para que ele transmita pela saliva dele, e a gente perpetua aqui eternamente isso. Quando o professor falou que essa doença aqui não é contagiosa, como que então a gente mantém o parasita no ambiente? Se você tem vários hospedeiros doentes, cada vez que o inseto vai fazer um passo sanguíneo, ele está pegando de um animal e passando para o outro. O inseto, por exemplo, que se alimenta de um hospedeiro, vai ter contato com outro tipo de hospedeiro e vai passando a doença continuamente. Né? Pessoal, queria aproveitar até o momento. Tem alguém que tem alguma dúvida? Gente, até o momento está tudo tranquilo? Tudo tranquilo, professor. Obrigado, Cleiton. É assim, né, pessoal? Para quem... Eu vi que algumas pessoas acabaram chegando um pouco depois que o professor comentou. Né? Só um recado antes da gente continuar. Daqui a 2 semanas a gente terá a nossa prova, certo? Vai ser daquele mesmo jeito, daquele mesmo sistema. Você vai ter uma semana para fazer a sua prova, né? E é importante que você consiga participar da revisão que a gente vai fazer na semana que vem. A gente vai falar sobre todas as doenças que foram comentadas agora. Dicas para a gente do que é mais importante aqui e ali, né? Então é importante que vocês não percam a aula da semana que vem. Por que eu digo isso? É mais interessante você participar de uma revisão na live, porque se você tem dúvida, você já pega a dúvida na hora, você entendeu? É importante que você participe da live por esse motivo. Você não pode, depois você assiste lá no YouTube, né? É isso, basicamente, tá? Vamos continuar então. O professor falou agora do ciclo de vida do parasita. Mas se você lembrar da nossa aula lá atrás, a gente falou que existem várias formas da pessoa manifestar a doença. E aqui complica um pouco. Né? A gente falou que existe a leishmaniose tegumentar, que é aquela forma que a pessoa manifesta os sinais na pele, feridas na pele. E a gente tem a leishmaniose visceral, segunda forma, que é a forma mais interna, mais sistêmica. Tá? Existe uma forma de leishmaniose que a gente chama aqui no Brasil, principalmente, né? Problemático no Brasil, leishmaniose tegumentar americana. Essa talvez seja a forma mais preocupante que a gente tem no nosso país. Né? A gente tem várias formas da leishmaniose tegumentar, quer dizer, a doença manifestada na pele. Leishmaniose cutânea, que é a forma mais frequente, né, quando você tem lesões no local da picada, geralmente são úlceras no local em que o mosquito picou. Por que úlceras, né? A gente tem uma destruição da pele, porque o parasita ele pode muito bem habitar e destruir as células de defesa que estavam naquele local da picada. Né? Então, você tem ali a manifestação de uma úlcera, já vamos ver uma foto. A gente também tem a leishmaniose cutâneo-mucosa, ou mucocutânea, quando você tem envolvimento tanto da pele quanto da mucosa. É comum, por exemplo, você pode dar um Google, por exemplo, você vai verificar assim, lesões de leishmaniose cutânea mucosa. Né? Você observa pessoas que tiveram parte da gengiva, da cavidade oral destruída, parte do sistema nasal destruído. Né? Por que isso? O parasita ele se multiplica nas células de defesa de vários locais do corpo, mas onde ele se realmente multiplica mais, ele acaba destruindo aquela porção. Então é muito comum o comprometimento desses casos, né? E em muitos casos, por exemplo, ocorre a destruição do septo nasal, só chama de nariz de anta, né? Quando a pessoa realmente tem o envolvimento, nosso pavilhão aqui é uma cartilagem, né? Isso aqui não é osso, nariz, tá? Se você tem a destruição da mucosa nasal,
você tem um comprometimento do septo, né? E você acaba tendo uma lesão bem visível, né? E que dá muitos problemas para a pessoa, né? Não só problemas estéticos, mas também problemas respiratórios, bem complicado, né? E a terceira forma, a leishmaniose cutânea difusa, que é um pouco mais raro, quando você tem vários nódulos espalhados por toda a pele. Nódulos que a gente fala são inchaços que a gente tem, né, espalhados pela pele, e eles são ricos em parasitas, né? Nesse slide aqui, ó, a gente pode observar úlceras que são bem típicas de pessoas que estão com leishmaniose, né? Você pode ver que a gente tem aqui, ó, principalmente no local da picada, úlceras, né? Ele tem essa borda levantada como se fosse uma cratera. Isso é úlcera, né? Você tem um comprometimento interno da ferida e você tem bordas elevadas. Essas bordas aqui são ricas em parasitos, né? Você pode ter sangramento aqui, infecção bacteriana, né? Contaminando essa ferida. Aqui você vê nas costas da pessoa, né? Você tem aqui várias feridas com as bordas levantadas também. Geralmente no local da picada, né? Perceba como a situação é bem complexa, né, pessoal? E a gente também tem a forma de leishmaniose visceral. É aquela forma que você geralmente tem um comprometimento mais interno, né? Nesse caso aqui, tudo que a gente falou até agora vale. Então, por exemplo, você tem um mosquito que vai picar a pessoa, o parasita vai infectar células do sistema imune, né, macrófagos, por exemplo, mas nesse caso aqui, a pessoa ela vai manifestar sinais sistêmicos. Então, por exemplo, a pessoa, 2 semanas a 3 semanas depois da picada do mosquito, aparece uma febre, a pessoa começa a ficar pálida, ela tem hepatoesplenomegalia. O que é isso, professor? Hepatoesplenomegalia. Hepato, fígado, espleno, baço. Megalia, aumento. Então a pessoa começa a ter um abaulamento, ela começa a ter um inchaço no fígado, no baço. A pessoa começa a sentir uma dor na região abdominal. Ela pode até sentir um inchaço na barriga, distensão do abdômen, né? Quando o fígado está aumentado de tamanho, ele não tem para onde ir, né? Ele vai distender o abdômen. A pessoa consegue realmente, não é que a pessoa engordou, né, em poucas semanas, não. A pessoa realmente está com inchaço do órgão, né? Que é algo sério, que é algo preocupante. E também a gente pode ter infecção na medula óssea, né? Nossa, professor, mas por que nesses locais, fígado, baço, medula óssea? Lembre-se, pessoal, que esses órgãos, eles são órgãos que participam do sistema imune. Lá no semestre passado, que o professor conversou com vocês, a gente falou um pouquinho que existem aqueles órgãos que são responsáveis pela produção de células do sistema imune, diferenciação de células do sistema imune, e é isso. Baço e fígado, eles participam da diferenciação de células do sistema imune. Medula óssea, da produção de células do sistema imune. Então, você tem um comprometimento justamente por isso, né? A pessoa pode ficar pálida também pela perda de sangue, pela destruição de células do sangue, quando o parasita está picando a pessoa, mas está entrando formas de vida ali dentro dessas células, né? Pode evoluir para cura espontânea. Na ausência do tratamento, observa-se febre contínua e comprometimento do estado geral, desnutrição e edema dos membros inferiores, inchaço dos membros inferiores. Tudo isso porque está relacionado a esses órgãos que fazem parte do sistema imune. Geralmente, esses órgãos têm esse papel, né? Aqui, a gente tem um problema que é o seguinte: nas cidades, nos centros urbanos, os cães de rua, eles costumam ser grandes reservatórios, né, da leishmania, para que você possa infectar seres humanos e ter a leishmaniose visceral. Você tem que lembrar que a gente falou que não é o cão propriamente que vai passar para a pessoa a leishmaniose, né? O cão vai manter o parasito viável para que o vetor, sim, através de picadas, consiga manter e passar para os seres humanos, né? Aí você fala assim, então, o que a gente tem que fazer? Pegar tudo que é cachorro de rua e sacrificar. Não, não é assim que funciona. Primeiro, o cachorro ele é um fator importante, mas ele não é o único. Se sair matando um cachorro por que lado, você ainda vai ter outros animais que podem transmitir a doença, né? E segundo, a gente falou que não é o cão propriamente dito que vai contaminar a pessoa. O problema está o combate ao mosquito, na verdade, não ao bichinho, né? Antigamente a carrocinha tinha esse papel, né, de capturar os cachorros e sacrificar os cachorros. Isso era por vários motivos que eram alegados, né? Mas por que se parou de pegar cachorro de rua e sacrificar? Primeiro, que a gente percebeu que não teve muita diferença para a doença infecciosa. Então, não é isso que diminuiu, por exemplo, a incidência de raiva,
não é isso que diminui a incidência de leishmaniose. Não. Isso talvez seja por uma política populacional, né, para evitar ali esses cachorros, mas na transmissão de doenças, essa política não teve muito papel. Então, no final das contas, se parou de fazer esse serviço, que é inclusive um serviço que era muito degradante até mesmo para quem participava disso, né? As pessoas que capturavam cachorros, assim, estatisticamente, eram os profissionais que mais índice de depressão, uso de drogas e suicídio tinham. Então, realmente, é um trabalho que nem mesmo quem fazia gostava, né? E, como a gente percebeu que não tinha um papel muito importante no controle de doença, se perdeu, não se deu continuidade a isso. Tá? Bom, tudo bem, professor. Você falou de uma doença que é bem complexa, né? Mas na prática, como que a gente vai diagnosticar isso? A gente tem alguns testes que a gente faz, e se você lembrar, você vai ver que tem muita coisa parecida com a doença de Chagas, que a gente comentou lá algumas semanas atrás. O teste mais comum que a gente faz para diagnosticar a presença de leishmaniose no indivíduo é um teste que a gente chama de teste de Montenegro. O que é isso? É um teste que a gente vai injetar na pessoa, na pele da pessoa, um antígeno da leishmania. Peraí, pessoal, por que você está fazendo isso? Colocar um antígeno da leishmania? Você não tem um perigo de se infectar a pessoa? Não. A gente só vai colocar uma proteína do parasita. Se por acaso a pessoa é positiva por leishmania, isso significa que ela tem uma resposta imune já, uma memória. Lembra da aula de imunologia? Ela tem uma memória contra o patógeno, porque ela já viu esse patógeno, já lutou contra ele. Né? Nesse caso, você vai ter uma reação na pele exagerada, você vai ter um inchaço no momento que você coloca ali o antígeno. O que a gente pode ver aqui? Ó? A gente viu uma pessoa que inoculou a proteína, o antígeno da leishmania, e você pode observar que a gente teve um inchaço, uma ulceração pequena. Essa reação se chama reação intradérmica. A gente pega uma régua e a gente vai medir o tamanho dessa lesão. Dependendo do tamanho da lesão, a gente percebe que é uma reação de alguém que teve memória, que já teve contato com a leishmania. Se por acaso você inocula na pessoa essa proteína do parasita e não acontece nada, isso é provável que a pessoa não tenha o parasita. Você entende? Esse tipo de teste, chamado de reação intradérmica, é um teste que é muito feito, muito assim, realizado em vários tipos de doença. Por exemplo, a tuberculose, a gente também tem um teste de reação intradérmica. Você está com dúvida se a pessoa tem tuberculose, né? O que você faz? Você vai injetar na pessoa uma proteína do bacilo da tuberculose. Se houver um inchaço ali, isso mostra que a pessoa já teve ou está agora com tuberculose. É um tipo de teste que a gente faz em vários tipos de casos. Toxoplasma também tem isso. E aqui, leishmaniose é um dos mais executados. Né? Outros testes que a gente também faz para a leishmania, né, é a visualização do parasito no sangue. Você pode coletar a amostra, por exemplo, biópsia das bordas, das úlceras, né, local onde tem uma concentração grande do parasito, e você olha no microscópio. Aqui você pode observar, depois de uma coloração, olha só, a gente tem aqui na esquerda uma lâmina com formas promastigotas, essa forma aqui que tem um flagelo, e a gente tem aqui na direita, né, você pode ver aqui células de defesa com formas amastigotas, ou seja, formas não flageladas. Você pode ver essa forma menorzinha aqui em cima do flagelo. Né? Faz biópsia de bordas, coleta de amostra, leva para o microscópio e faz uma coloração. A coloração é a mesma coloração que a gente usa para a doença de Chagas, Guimsa. Né? E aí você pode observar o parasita. Né? A gente também pode usar um teste que é muito comum aqui, que a gente já comentou, né, pessoal? Imunofluorescência indireta, quando você joga anticorpos ligados a um corante fluorescente, né? Se você encontra um parasita, por exemplo, você observa no microscópio especial, chamado microscópio de campo escuro, né? E você consegue ver uma fluorescência, um verde bem brilhante. Se não há o parasito ali, você vê como nesse quadro aqui, ó. Você vê uma reação bem incolor. Né? E por final, você também pode fazer uma técnica chamada de Western blot, quando a gente detecta a proteína do parasita numa amostra da pessoa. Tá? Bom, como que a gente faz o controle e o tratamento das leishmanioses? Né? Primeiro, a gente tem que fazer o diagnóstico dos doentes e tentar verificar se esse doente está manifestando o parasita ainda, né? Verificar se a pessoa está conseguindo vencer a doença ou não. Então, isolamento e tratamento dos doentes. Eliminação dos cães com sorologia positiva, quando você tem pessoas, casas, que você tem alguém com sistema imune fraco.
Não sair pegando cachorro tudo que é lado, né? Sair matando tudo que é tipo de cachorro que você encontrar na rua. Não. Eliminação eutanásia de cães com sorologia positiva. Isso de tempos em tempos não é realizado. Então a Anvisa é que determina quando e como esses cachorros vão ser eliminados. Não é só pegar um cachorro e sacrificar, né? E combate as formas adultas do vetor. Esse terceiro passo aqui é o mais importante, né? Nenhuma doença transmitida por inseto sugador de sangue, ela funciona se você não eliminar o vetor. Você pode ver o caso da dengue, o caso da febre amarela. Não tem, como é que você vai ficar eliminando as formas de vida, né, pessoal? Não tem muito como você se preocupar com isso se você tem um vetor ainda circulando por aí, né? Então, o combate ao vetor, isso é fundamental, né? Quais são os fármacos mais utilizados? A gente tem aqui o glutantine e a gente tem o pentostan. São duas substâncias antiprotozoocidas, né? Protozoocidas, desculpa, e tem um papel muito importante na destruição do protozoário, né? É importante que a gente lembre o seguinte, algo que já foi comentado aqui em sala de aula. As substâncias que são utilizadas no combate a protozoários são substâncias muito tóxicas. Geralmente, o que acompanha essas substâncias? Sinais clínicos adversos. Por exemplo, enjoo, emagrecimento, lesão nos rins, lesão no fígado, gosto metálico, perda de sensibilidade olfativa e gustativa, enfim, vários tipos de sinais adversos que podem, inclusive, levar a convulsões, dependendo da situação, né? Então, quando você vai fazer um tratamento de doenças causadas por protozoários, é importante que seja feito um acompanhamento médico. Não é todo mundo que pode tomar o mesmo tipo de concentração, o mesmo tipo de posologia, né? Quais são os principais grupos de risco para a leishmaniose? Crianças, idosos. São os dois principais perfis de risco, né? Então, esses são os dois perfis que você tem que observar aparecimento de sinais clínicos quando a pessoa mora em regiões endêmicas. E a gente falou, né? Quais regiões são endêmicas? Região Nordeste, região Sudeste e Centro-Oeste. Aqui no Paraná, nós temos leishmaniose. Ela é uma situação assim, um número que flutua bastante. Então, às vezes, você tem, por exemplo, uma manifestação de casos na região metropolitana, interior do Paraná, depois ele diminui, né, volta novamente. Por que isso? É uma doença que geralmente é transmitida por viajantes. Então, você tem, por exemplo, caminhoneiros que trazem doença, né, eles ficam aqui por motivo ocupacional, né, por motivos profissionais, eles ficam por uns tempos aqui em regiões negativas e contato com insetos, né, que não são negativos, mas ficam positivos a partir dessa picada, acabam aí mantendo o vetor aqui no Paraná positivos. Outro detalhe também é importante ser feito o controle nos animais, né? Você tem, por exemplo, hoje os cães, um grande pet hoje, um companheirinho da família é um cachorro, né? Hoje você tem produtos, por exemplo, que você pode usar para evitar a picada de mosquitos nesse animal, né? Você não vai ficar sacrificando os bichinhos, então o que você vai fazer? Você vai sacrificar o vetor, o inseto. Você pode passar, por exemplo, substâncias, coleiras que possuem o antivetor, né? Que tem essas substâncias que previnem a picada do vetor, certo? Um controle aí de qualidade para ver no bichinho também, tá? Bom, vamos então, agora que a gente está falando um pouquinho sobre a leishmaniose, coroar isso aqui com um caso que a gente já falou que a gente tira de hospitais, né? Vamos lá. Esse é um caso clínico da leishmaniose. A gente tem uma criança, um infante de 2 anos, sexo feminino. Ela foi encaminhada para o hospital devido à febre alta. Então, os pais viram que ela estava com uma febre elevada, resolveram levar para o pronto-socorro, né? No histórico, quando teve contato ali na triagem com a enfermeira, fizeram algumas perguntas, né? E depois também continuou a pergunta com o médico. Mora com a família numa reserva indígena, próxima a Maringá. Sua mãe alega que a paciente, a menininha, estava com falta de apetite há alguns dias. Coitadinha, estava, né, sem fome, enjoada talvez, né? Há 2 dias apresenta febre e cansaço. Possui cachorro e gato. Alimentação, principalmente carnes e legumes da região. Como é uma reserva indígena, eles talvez tenham uma agricultura familiar ali, de subsistência, que eles vivem desses produtos, né? Quando o médico foi realizar o exame, né, o que ele percebeu? Palpação abdominal revelou dor na região do fígado. Ah, lembra que a gente falou? Presença de hepatomegalia, aumento do fígado? Talvez o que esteja acontecendo aqui, não sei, né? Ela está desidratada, menininha, então não está ingerindo a quantidade de água que tinha,
Lembra que a gente falou que você detecta isso quando você puxa a pele, e aí ela fica fiável, né? Ela tem que voltar em questão de 1 segundo para o lugar. Ele provavelmente puxou a pele e a pele não conseguiu voltar tão rápido. Né? Estado nutricional está baixo, ou seja, ela está subnutrida. Como ela está com falta de apetite, talvez não esteja conseguindo ingerir o que ela precisa. Né? Febre, você pode ver que uma criança 38,5 é uma febre alta também. Né? Lesões ulcerativas no braço. Bom, vendo o que a gente estudou aqui, isso aqui está bem clássico de leishmania. Isso pode ser outra coisa. Baseado no histórico e no exame físico, podemos considerar leishmaniose? Podemos. Perfeitamente. A presença das lesões no braço, de úlcera, né? O fato dela morar na região metropolitana, como a gente falou, né? Uma reserva indígena, ela tem contato com inseto vetor, com animais selvagens. Ela está com essa dor no fígado, que pode ser devido ao inchaço do fígado. Ela está com febre, que é algo típico da doença, né? Porém, a saúde do ser humano não é tão simples assim, ela é complexa, ela pode ter várias coisas, né? Ela pode ter, por exemplo, doença de Chagas. Aqueles sinais clínicos que a gente toma na doença de Chagas também estão dentro desse sistema, né? Doença cardíaca, por exemplo, ela pode ter algum problema do coração, né? Pelo esse inchaço de abdômen, por esse cansaço, que não tem nada a ver com doença infecciosa, né? Infecção de pele, talvez essas bordas, essas lesões aqui, seja só uma infecção de pele, não tem nada a ver com uma doença sistêmica, né? Toxoplasmose, ela tem um gato, por exemplo, né? Ou hepatite, ou, por exemplo, tem um problema de fígado que não tem nada a ver com doença infecciosa. Bom, a equipe médica pediu esses exames aqui, né? Imunofluorescência para a Santa Cruz, quer dizer, ver se ela está com doença de Chagas. Pesquisa de anticorpos também, outro teste alternativo para doença de Chagas. Um esfregaço de sangue para ver se encontra formas da leishmaniose, né? Ultrassonografia do abdômen para ver se o fígado dela está realmente aumentado, porque está doendo a região do fígado, né? Microscopia para pesquisa de malária, talvez ela esteja com malária também, né? E bioquímico, para ver um pouquinho como é que estão essas enzimas do fígado dela, né? Geralmente, quando a pessoa tem problema de fígado, ela faz uma dosagem dessas enzimas que estão listadas aqui. Quando vocês tiverem bioquímica clínica, mais para frente, vocês vão estudar muito isso aqui. Bom, aqui nós temos aqui os detalhes que a gente observa, né? Olha só. Hemaglutinação para toxoplasmose, é um reativo. ELISA para doença de Chagas, negativo. Imunofluorescência para inflamação na cruz, positivo. Olha que interessante. Será que ela tem inflamação na cruz? Microscopia direta para malária, plasmódio falciparum, negativo. Esfregar sanguíneo, presença de formas infectantes de leishmania. Opa, leishmaniose, hein? Ultrassonografia do abdômen, aumento do fígado e aumento do colo. Enzimas hepáticas, aumento dessas enzimas aqui. Então, o fígado dela está realmente lesionado. Hemograma, presença de aumento de eosinófilo, aumento de neutrófilo. Você lembrar lá na nossa aula de hematologia, isso aqui é condizente com o quê, pessoal? Condizente com uma infecção e eosinófilo aumentado, condizente com uma doença parasitária. Né? Anemia, por isso que ela está pálida, ela está apática. Né? Microcítico hipocrômico, falta de ferro, certo? Bom, aqui é curioso porque, assim, qual que é o diagnóstico dessa menininha? Bom, sem sombra de dúvida, leishmania. Talvez ela não tenha só leishmania. Se você observar aqui, ó, na imunofluorescência, deu positivo também, né? É recomendável que essa criancinha, daqui a 3 meses, volte para fazer novamente um novo teste, para ver se ela só tem leishmania ou se ela também tem outra doença infecciosa, né? Essa menininha aqui é uma menininha de grupo de risco. Como eu falei, uma criança. É importante que seja tratada com aqueles medicamentos que a gente citou ali, né? E, naturalmente, observar se não tem ninguém da reserva indígena que também esteja contaminado, porque o mosquito que se encontra naquela região pode picar também outros indivíduos. Tá? Bom, pessoal, da aula que a gente tinha sobre leishmania, era esse o conteúdo de hoje. Eu quero aproveitar esses minutos aqui primeiro para perguntar se alguém tem alguma dúvida, ficou alguma dúvida em relação ao ponto da aula. Tranquilão, professor. Tranquilo? Então, olha só. Eu tenho mais uma informação antes de eu liberar vocês para a Rafael, tá?
Eu não sei se foi dito para vocês ontem, né, na aula de ontem, vocês estão sabendo já do projeto integrador, né? Eu vou só reforçar para vocês aquilo que talvez você já saiba, né? Nesse semestre do projeto integrador, a gente tem um trabalho um pouco mais fácil. Você já tem aquele trabalhinho que foi feito no semestre passado, certo? Você vai continuar a melhorar esse trabalho. Então, assim, mande para o teu orientador, ver se o trabalho já está tudo certinho, se tem outra coisa que você pode melhorar. Por quê? Você vai ter que se inscrever na semana de iniciação científica. Isso vai ser dia 10/10. Certo, pessoal? Você vai ter que mandar lá para o e-mail do projeto integrador a inscrição do teu trabalhinho na situação. Tudo bem? Daqui a pouco, semana que vem, provavelmente, a gente vai mandar um link de inscrição para vocês. Tudo bem? O teu trabalho, 60% da nota, ele está relacionado a isso. Né? Daí, além disso, vocês vão ter que fazer uma imagem digital do conteúdo de vocês. O que é isso? É um arquivo, uma imagem .jpeg, né, de um resumo breve do teu tema. Você talvez pode fazer uma imagem, por exemplo, com tópicos, frases um pouco que resumem o teu trabalho, botar uma imagem bonita junto com algumas palavras. É basicamente isso. Né? Essa imagem vai valer 40% da nota. Você também tem que mandar lá para o e-mail do programa integrador. Tudo bem, pessoal? É basicamente isso que você tem que fazer. Certo? Então, procurem mandar o trabalho de vocês de novo para o teu orientador. Né? Eu sei que eu oriento aqui alguns grupos da sala, né? Manda lá de novo para o professor ver se realmente não tem nada que possa ser melhorado. Tudo bem? Para que você escreva até dia 10 de outubro. Tá bom, pessoal? Então... Beleza, professor. Professor, diga. A gente ainda pode adicionar mais conteúdo no trabalho? Ou Pode. Só... Pode, você pode ficar à vontade para editar o trabalho. Você tem até dia 10 para tentar inscrever o trabalho, mas o trabalho está aberto ainda. Tá? Se você quiser melhorar o trabalho, fique à vontade. Beleza? Então, assim, pessoal, recadinho final, né? Agora eu estou liberando vocês um pouquinho mais cedo para que vocês possam ter o tempo e o time de entrar na live, tomar uma água rapidinho, etc. Porque agora o professor Rafael vai dar uma live, não sei se vocês estão sabendo, né? Lá para vocês é um assunto bem interessante para vocês, que é a participação do farmacêutico no Covid, né, na pandemia, tá? E lembre-se que semana que vem vai ser a nossa revisão, é importante que você participe da live, né, para que a gente possa aí perguntar, tirar dúvidas, etc. Tudo bem, pessoal? Bom, nessa semana, você só tem que fazer uma questão de frequência